sangue. Lembrando que sangue não é hemácia. Sangue é o que? Sangue é um tecido conjuntivo onde nós temos o plasma sanguíneo, que é, abre aspas, que é a água no sangue. Nós temos ali a parte sólida do sangue, que no caso são o quê? São as células sanguíneas, que no caso são as células vermelhas, que são essas aí, e nós temos ali os glóbulos brancos, que são as células do sistema imunológico. Muito bem. Então, essas células sanguíneas, né, de característica avermelhada, que nós chamamos de eritrócito ou hemácia, essas células aqui, elas apresentam duas funcionalidades bem bacanas. A primeira funcionalidade foi o que a gente já estudou, que é o transporte o quê? De gases através de proteínas, que elas vão ficar justamente aqui na sua membrana. Essa proteína nós chamamos de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela favorece o transporte dos gases. Tanto é que quando ela se liga a uma molécula de oxigênio, nós chamamos de oxohemoglobina. Quando ela se liga a uma molécula de dióxido de carbono, a gente chama de carboxemoglobina. Tudo bem? Tranquilo? É importante essa proteína porque ela capta esses gases. Tudo bem? Tranquilo? Para fazer um processo que nós chamamos de hematose. Beleza. Mas além dessas proteínas, a minha hemácia, ela possui outras substâncias, que essas substâncias elas são formadas através de glicose, proteína e lipídio. Essas substâncias, nas quais chamamos de glicoproteínas ou glicolipídios, nós chamamos de aglutinogênios. O que são os aglutinogênios? Os aglutinogênios são justamente o antígeno que a nossa hemácia produz. Por que a nossa hemácia ela vai produzir esses antígenos? Ela produz esses antígenos para justamente eu ter algum tipo de... eu ter uma barreira, eu ter uma proteção, tá? Contra uma determinada substância no meu corpo. Nesse caso, como eu estou falando como se diz, de sangue, por exemplo, vamos supor que você receba sangue de uma pessoa que não tem o mesmo fator que o seu. Então, o teu corpo ele vai produzir justamente antígenos ou anticorpos que vão tentar o que? Destruir aquelas células invasoras, aquelas células que não lhe conferem ao seu sistema. Por que acontece isso? Muito bem, por que vai acontecer isso? Por dois fatores. Nós temos duas coisas que acontecem no nosso corpo. Nós temos uma coisa que nós chamamos de antígeno. O que é um antígeno? O antígeno justamente é uma substância que ela tem por função o quê? Ela tem por função ligar outras substâncias pertencentes a ela. Então veja, se você tem um tipo de sangue A e a outra pessoa tem um tipo de sangue A também, você consegue doar, né, aquele fator sanguíneo, vou só se limitar aqui, você só consegue doar ou receber aquele fator porque ao redor dessa hemácia nós temos antígenos ali que o quê? Que vão fazer uma recepção entre o doador e o receptor. Tudo bem? Tranquilo? Só o que acontece? Embora a pessoa venha a ter esse antígeno de superfície na hemácia, tá? O meu plasma sanguíneo, ele começa a produzir anticorpos do tipo B. O que seria um anticorpo do tipo B? Anticorpo do tipo B é justamente o que? São anticorpos que o meu corpo vai produzir caso eu entre em contato com o sangue do tipo B, o sangue do fator B. Tudo bem? Tranquilo? Então o que você tem que entender? Você tem que entender que uma hemácia na qual tem um antígeno, certo? E esse antígeno seja do tipo A, o plasma sanguíneo vai produzir anticorpos do tipo B. Por quê? Porque A não se casa com B. O sangue A só vai se casar com o sangue A. Tudo bem? Tranquilo? E ele vai produzir anticorpos através do plasma para destruir sangue do tipo B. Professor, fala comigo. Como é que descobriram esse troço aí? Pergunta boa. Esse troço, que não é troço, tá? Mas o sistema sanguíneo, o fator sanguíneo, ele foi descoberto em 1900 a 1901, tá? Por um médico austríaco. Ele começou a pegar ali hemácias de várias pessoas e começou ali juntar, e ele começou a descobrir o fator sanguíneo. Ele começou a descobrir... Por isso que esses pais são do mesmo... Como é que é? Vou responder, deixa eu só concluir isso aqui. Então, o que aconteceu? Ele começou a misturar vários sangues de outras pessoas
ele descobriu justamente que tinham pessoas que tinham antígenos, tá, específicos. E quando eu misturava com os incompatíveis, acontecia reações ali no indivíduo, que é o que eu vou falar mais à frente para você. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que a tua hemácia ela tem proteínas, perdão, que conferem uma proteção a ela, além da proteína que carrega gases. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Deixa eu ver aqui quem é que está me perguntando alguma coisa aqui. Contei. Mona Lisa falou o seguinte: por isso que se os pais são do mesmo tipo sanguíneo, só pode ter filho do mesmo tipo sanguíneo. Né? Professor, e como é o caso das pessoas que convertem o tipo sanguíneo? Vamos lá, uma coisa de cada. Vamos devagarinho aqui. Primeiro a gente vai entender o básico para depois eu falar sobre essas alterações aí. Vamos lá. Calma que talvez alguém vai falar quando a mãe é negativa e o filho é positivo, não é isso? Que vocês também estão querendo doido para falar isso aí comigo? Então não estão. Alguém vai fazer essa pergunta para mim. Que a doença hemofilíaca fetal, né? Calma que eu vou chegar lá. Calma. Isso aí é uma outra situação. Não, eu sei, não foi você não. É a Clara que ia perguntar, tá? Bom, vamos acontecer aqui. Eu vou falar da eratoblastose. Vamos aqui devagarinho. Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Opa, né? O meu corpo, tá? O teu plasma sanguíneo, né? Ele produz o seguinte. Ele produz substâncias que a gente chama de aglutininas. O que são aglutininas? Aglutininas são anticorpos, tá? Que eles vão ser criados através do plasma sanguíneo para justamente combater células do tipo B, né? Se a minha célula ela for do antígeno A, tudo bem? A mesma coisa acontece se eu tenho a minha massa, que ela produz esses fatores aglutinogênios do tipo B, o meu corpo ele vai produzir do tipo A, e assim por diante. O que acontece nisso aqui? A pessoa que ela tem, né, um antígeno A e B, ela não vai produzir nenhum anticorpo pelo seu plasma. Por quê? Porque tanto ela pode receber sangue do tipo A, como também ela pode receber sangue do tipo B. Tudo bem? Então, essas pessoas nós chamamos o quê? Nós chamamos de receptores universais. Por quê? Pelo fato delas não possuírem antígenos, tá? Perdão, pelo fato delas não possuírem o quê? Anticorpos. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que ela é do tipo A e B, né? O que acontece? Presta atenção. Ela possui antígeno, ou seja, ela possui proteínas que ligam essas duas hemácias a ela. Logo, elas não possuem nenhum tipo de anticorpo. Estou falando a célula receptora. E aí, com isso, essas duas células que têm o fator A ou o fator B, elas conseguem doar para essa pessoa, sem problema algum. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui. O que está falando? Professor, desculpa, travou aqui. Não consegui escutar. Vou falar aqui mais uma vez pra gente, ó. Tá ouvindo agora? Aline? Beleza. Eu tô falando Beleza. Eu tô falando o seguinte, ó. Olha aqui o que eu tô querendo falar. Eu tô dizendo o seguinte. Existe uma pessoa que ela tem na sua hemácia dois tipos de antígeno. Nós temos o antígeno A e B. Então essa pessoa ela tem na superfície da sua hemácia, ela tem esses antígenos na qual ela consegue se ligar a uma outra célula sanguínea que tem essas proteínas. Por ela ter esses dois tipos de antígeno, o plasma sanguíneo não produz anticorpos nem contra o fator sanguíneo A, nem contra o fator sanguíneo B. Então, por ela não produzir, perdão, esses anticorpos, o que acontece? Elas conseguem ser o quê? Receptores universais. O grande problema é o seguinte, que o anticorpo, a pessoa que tem um fator sanguíneo A e B, ela não vai poder doar para um indivíduo que tem sangue do tipo B, nem do tipo A. Por quê, professor? Porque olha o perigo aqui, ó. O perigo está aqui, ó. Porque essa pessoa que tem sangue do tipo AB, ela tem antígeno do tipo A e do tipo B. E quando esse camarada ele entra em contato
com o indivíduo que tem o sangue do tipo B ou tipo A, o que acontece? Ele produz anticorpos do tipo B. Então entra em reação aqui, entra em choque. Da mesma maneira, se fosse aqui do tipo A, que a pessoa tem o sangue do tipo B. Tudo bem? Pessoa que tem sangue do tipo B, ela produz anticorpos contra o sangue do tipo A. Pessoa que tem sangue do tipo A, ela produz anticorpos contra o sangue do tipo B. Sempre essa regrinha, tá bom? Quem é A é contra B, quem é B é contra A. Ficou até mais fácil para você entender. Então, o que acontece? Se ela doar, o problema todo está aqui. Por quê? Porque esse plasma ele tem anticorpos e aí eles vão defragar essa hemácia num processo que a gente vai chamar de aglutinação. O que é aglutinação? A aglutinação é justamente eu romper essa hemácia. Eu quebro essa hemácia aqui, num processo que a gente vai chamar de hemólise, com S. Hemólise. O que é hemólise? Hemólise é a quebra da hemácia. Isso traz complicações ao indivíduo? Traz severas complicações. Uma dessas complicações, você sabe o que é? Uma dessas complicações é deficiência no órgão renal. Por que o órgão renal ele vai ficar, ele vai ter complicação? Porque no momento que eu quebro, numa situação dessa, tá? Porque no momento que eu quebro essa hemácia, o que é liberado da hemácia? A hemácia ela libera uma proteína, isso vocês têm que gravar. A hemácia libera uma proteína que a gente chama de hemoglobina. E essa hemoglobina, ela tem grande quantidade de proteína. A hemoglobina é uma proteína, para quem não sabe. E essa hemoglobina, como ela vai ser liberada no sangue, ela vai o que? Ela vai fazer infiltração no rins. Todo mundo fala que rins não é um filtro? Sim ou não? Sim. Então o que acontece? Essa hemoglobina ela vai o que? Ela vai penetrar nos rins e aquilo ali vai fazer com que o indivíduo desenvolva o que? Uma insuficiência renal. É isso que acontece quando há incompatibilidade sanguínea. O indivíduo ele apresenta quadros hemorrágicos e o indivíduo ele também apresenta quadros do que? De insuficiência renal. Aí a Tamara falou, mas o professor, o que causa hemólise? Pergunta fácil, resposta fácil. O que vai causar hemólise nessa situação, Tamara? Presta atenção. O que vai causar ou provocar a hemólise é o seguinte: quando eu faço uma transfusão sanguínea de um tipo de sangue na qual o receptor é quem recebe, na qual o receptor não é compatível com o doador, ou seja, aquele que doa. Por quê? Porque se a minha célula sanguínea ela produz antígenos B, ou seja, na qual vai conferir com que eu venha a ter o sangue do tipo B, o meu plasma sanguíneo ele vai produzir anticorpos contra o sangue do tipo A. Então, se eu dou um sangue que é do tipo A para o camarada que é do tipo B, o que esse meu sangue do tipo B, o que o sangue do receptor ele faz? Ele começa, através dos anticorpos, destruir essas hemácias, que é do sangue do tipo A. Então, no momento que esse anticorpo ele tem um nome que a gente chama de aglutininas. Então, o que ele vai fazer? Ele penetra aqui nessa hemácia e ele recruta, tá, antígenos de superfície no sangue, né, outras substâncias que vão justamente tentar defragrar essa hemácia. E aí, o que vai acontecer? Eu faço um processo de hemólise. É isso que acontece nesse indivíduo. Eu quebro essa hemácia, eu destruo essa hemácia. Quando eu destruo ela, eu quebro. E o problema todo é que quando eu quebro essa hemácia, lembra da destruição da hemácia lá no baço? Vocês lembram disso? Lembra que eu falei para vocês que a hemácia, quando ela se quebra, ela se transforma numa parte heme e numa parte globina? Lembra disso? Imagina você fazer isso em grande escala. O que acontece? Eu tenho grande liberação de proteína e essas proteínas elas vão o quê? Elas vão se infiltrar nos rins, levando um quadro de insuficiência renal. É isso que acontece nesse indivíduo. Tudo bem? Tá dando para entender ou não? Vamos lá. Quanto tempo a pessoa pode viver com esse problema? Ela não vive, ela morre. Esse é o problema todo. A incompatibilidade sanguínea leva o indivíduo a óbito. O problema todo é esse. Mas em quanto tempo morre? Cara, isso é questão de minutos. Acho que 20 minutos, 15 minutos. Esse indivíduo ele vai a óbito por incompatibilidade sanguínea. Tá? É questão de tempo esse camarada ele vai a óbito. Né? Tempo, né? Questão de minutos, perdão. Tá legal?
É isso que vai acontecer. É tão rápido, lógico. É muito rápido. Se endivida, ele, pô, dá uma complicação danada. Isso que acontece. Por isso que a gente vai ter que fazer um tipo de exame que eu vou ensinar para vocês como é que fazer esse exame. Esse exame vocês vão gostar. Aí veja, então eu tenho sangue desse tipo AB. Agora, olha só que coisa bacana. O camarada que ele é do tipo. O que é o sangue do tipo O? O sangue do tipo O é um indivíduo que ele não tem nem antígeno A, nem antígeno B. Ou seja, quando eu jogo esse sangue do tipo O no camarada que ele é A, que ele é B ou que ele é AB, o corpo desse camarada que tem anticorpos B ou A, ele não consegue o que? Captar esses antígenos. Por quê? Porque o sangue do tipo O não tem. Logo, o sangue do tipo O ele é caracterizado o quê? Ele é caracterizado como doador universal. O sangue do tipo O ele é caracterizado como doador é quem doa, receptor é quem recebe. Ele é caracterizado como doador universal por quê? Porque na sua hemácia ele não tem esses antígenos. Logo, o anticorpo do plasma daquele cara que está recebendo esse sangue, ele não consegue detectar esses antígenos. E aí o que acontece? Eu não desenvolvo esse quadro de aglutinação, que é quebra de hemácia. Então eu consigo receber esse sangue. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a diferença do sangue AB por sangue O. O sangue AB, ele é o quê? Ele é um receptor, porque ele não tem justamente o que? Anticorpos contra o sangue tipo A e tipo B. E o sangue do tipo O, a gente chama de O, né? O porque, ó, que legal. Né? Nossa, meu Deus do céu, que piada ridícula. Ele se chama O porque ele. Mas tu riu, Carol riu. Ele se chama O por quê? Porque justamente ele é nulo. Ele é nulo de antígeno de superfície. Então eu não consigo detectar. Ele passa, abre aspas, despercebido nesse sangue desse doador não minto, nesse sangue receptor. Tudo bem? Então ali eu consigo justamente absorver esse sangue sem nenhum tipo de sequela. Tá legal? Tranquilo? É isso que justamente vai acontecer. Por isso que tem uma regrinha que é o seguinte: quem tem antígeno de superfície, como saber a triagem sanguínea do indivíduo? Eu vou ensinar agora no próximo slide. Eu vou ensinar como é que a gente faz isso. Tá? A gente consegue saber a tipagem sanguínea do indivíduo através de um exame, né? O próprio nome já fala, que a gente chama de tipagem sanguínea. É bem fácil de fazer. Eu vou ensinar para vocês no próximo slide. Esse não, esse eu vou jogar ainda na plataforma para vocês. Tá legal? Tranquilo? Mas fica despreocupado com isso. Aí vamos continuar aqui, ó. Eu tava onde? Tava aqui. Então, o que vai acontecer? Então, você tem que se ligar no seguinte, ó. Quem tem sangue do tipo A, ele só pode receber sangue do tipo A. Por quê? Porque o antígeno da superfície da hemácia é compatível a ele mesmo. Ele não pode receber sangue do tipo B, por quê? Porque como esse sangue tem antígenos B, o sangue do tipo A ele apresenta anticorpos contra o B. Então aí ele vai o que? Ele vai defragrar essa hemácia. A mesma coisa confere para o sangue do tipo B se for doar para o tipo A, porque ele vai apresentar anticorpos contra o sangue do tipo A. Então não pode. A com B não pode casar. Agora, se ele tem o sangue do tipo AB, o que ele vai fazer? Aí já é uma situação. Ele pode doar o sangue do tipo A, perdão, doar não. O sangue do tipo A, desculpa, ele pode receber, perdão, ele pode receber sangue do tipo B e do tipo A. Por quê, professor? Porque o antígeno dele aqui é compatível tanto com A quanto com B. E ele não produz nenhum tipo de anticorpo. Agora, o problema todo seria se esse camarada aqui quisesse doar para esses dois. Não pode por quê? Porque embora eu tenha um A aqui, eu carrego um B. E aí o que acontece? O A vai se ligar. Opa, peraí, tem um B aqui. Não pode. Então eu começo a produzir anticorpos. Mesma coisa também acontece se o camarada for o sangue do tipo B. Qual o problema? O problema todo é que ele vai carregar um A. Se ele carregar um A aqui, eu vou produzir anticorpos do tipo A. Dá problema. Tudo bem? Isso não acontece com o sangue tipo O. Por quê? Porque o sangue tipo O ele não apresenta nenhum antígeno em sua superfície. Ele não apresenta nenhum aglutinogênio na membrana plasmática da hemácia. Então, quando essa hemácia ela entra em contato com as hemácias receptoras, o que elas fazem? Elas não manifestam esse antígeno aqui em sua superfície. Logo, esse sangue ele consegue o quê? Ele consegue ser doado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza?
Agora, o grande probleminha todo é que é o seguinte, o sangue do tipo O ele vai conseguir, justamente ali doar, ele vai doar ali o sangue todo, mas ele não vai poder receber nenhum sangue, né? Ele não recebe nenhum sangue nem do tipo A nem do tipo B. Ele não consegue receber esse sangue pelo seguinte fato desse indivíduo produzir anticorpos A e B. Tudo bem? Ele não tem antígeno de superfície. Então ele consegue passar nesses três aqui. O problema todo é que se esses três aqui quiser doar para ele, não vai conseguir. Por quê? Porque o plasma sanguíneo ele vai produzir substâncias que nós chamamos de aglutininas, e essas aglutininas elas são contra o sangue do tipo A e do tipo B. Por isso que quem tem o sangue do tipo A, ele só consegue doar, mas ele só consegue receber dele mesmo. Tudo bem? Diferentemente, é isso. Diferentemente do que quem é AB. Quem é AB é o que? Receptor. Ele recebe de todo mundo. Tudo bem? Só que ele só vai. É isso. Ele recebe de todo mundo. Essa é a questão toda. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a gente chama de receptor universal e doador universal. Essa é a questão toda. Tá tranquilo? Tá beleza? Deixa eu ver aqui quem falou alguma coisa. Vamos lá, alguém falou um negócio aqui pra mim? Como é que é? Peraí. Até eu me embaralhei aqui. Como é que é? O que vocês estavam falando? Vamos lá, vamos começar aqui para... Ah, tá. A Aline perguntou, professor, como saber a tipagem sanguínea do indivíduo? Isso eu vou falar no próximo slide, tá? Esse slide está na plataforma? Vou colocar ele na plataforma. Aí a Letícia perguntou, por que algumas tipagens sanguíneas elas são tão raras? Muito bem. O que acontece é o seguinte, não é nem em relação à tipagem em si, mas você está falando no caso que é da leucemia, é nessa situação lá, que no caso você está querendo perguntar? Não, não, o que acontece? Eu sei que tem muitas pessoas que são do tipo O, 0, e pouquíssimas que são do AB. Uhum. Ah, sim, entendi. Isso é porque isso tem muito a ver com o fator genético. A gente até brinca também, não sei se tu estava fazendo faculdade de biologia, mas a gente até brinca sobre relação de gene recessivo e gene dominante. Lembra daquele negócio de azão, azinho? Não sei se vocês já brincaram com isso. O que que acontece? Oi, fala. Sim, eu sei, pode falar. Então, o que que acontece nisso aqui? Esse fator de dominância vai depender muito da característica genética do pai e da mãe. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, exãozinho com azãozinho. Então, por exemplo, geralmente quem tem sangue A com o indivíduo que tem O, geralmente ele tem 50% de traços de TA ou AB. Ele nunca vai ter os dois. É muito difícil. É um fator de muita semelhança entre um e outro. Essa é a questão toda, de fator genético. Então, justamente, é difícil pra caramba a gente verificar esse sangue do tipo AB. É difícil. A gente tem que fazer esse cruzamento genético entre o do pai e o da mãe. Por exemplo, se eu não me engano, a minha esposa é B e eu sou O positivo. Se eu não me engano. É isso mesmo. Se eu não me engano. Meu filho, ele nasceu sangue tipo A. Meu filho é A. Meu filho. Caramba. Sim. Eu sou do tipo O. Né? Viu, velho? Toma aí vocês aí, ó. Posso dar meu sangue pra todo mundo. Se ferraram. Bem feito. Sangue de pobre é assim. Sangue de pobre não pode fazer nada. Só fica pedindo pros outros. Então, então quem dera. Sabe a necessidade que eu passo. Então, o que acontece nisso aqui? Então, a gente tem muitas essas ligações. Agora, veja só um porém. Só tem só um pequenino porém. O porém todo significa o seguinte. Além do fator sanguíneo, a gente tem uma coisa que a gente chama de fator de RH, tá? O que é o fator de RH? O que é o fator de RH? O fator de RH é o seguinte, tá? O que é o fator de RH? RH, fizeram uma pesquisa com um macaco, isso é verdade, que a gente chama de macaco rhesus. O que é isso aqui? Além dessas proteínas que eu estou falando, que cada hemácia possui, essas hemácias elas também possuem um fator de RH, elas possuem uma proteína que a gente chama de RH. O que acontece nisso aqui?
Quando a gente verifica que uma hemácia ela tem justamente essa proteína, a gente vai chamá-la de RH positivo, fator sanguíneo positivo. Quando elas não apresentam essa proteína, a gente chama de RH negativo. Por isso que lá no teu sangue fala fator sanguíneo tanto, aí negativo. Fator sanguíneo X, positivo. Esse negócio de positividade e negatividade tem a ver justamente com a proteína que ele carrega, essa proteína RH. Então, ou seja, se o indivíduo se o indivíduo ele não tem essa proteína, o RH dele será negativo. Agora, caso ele tenha, será o quê? Positivo. Então, além da tipagem sanguínea, ok? Eu tenho que verificar também o quê? O fator RH dele. Por quê, professor? Porque se o meu sangue ele for RH, vamos supor que eu seja uma mãe. Fica até melhor. Vamos supor que eu seja uma mãe. Deixa eu passar aqui pra gente aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu seja aqui uma mãe, né? Doença hemolítica do recém-nascido. Isso aqui que eu queria falar. Vamos supor que eu seja uma mãe cujo RH meu venha a ser negativo, certo? E o meu bebezinho aqui que está na minha barriga, ele é um RH positivo, né? O que vai acontecer com isso aqui? Da incompatibilidade de fator RH. O que seria essa incompatibilidade? Por que a mãe é negativa e por que o filho ele nasce com RH positivo? Por quê? Porque no momento que é passado, né, o fator genético, o pai ele tem um alelo positivo de RH. E isso justamente é passado para o bebê. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que o sangue materno ele não se mistura com o sangue fetal. Todo mundo sabe disso. Só que tem um pequeno porém. Qual o porém? Isso pode acontecer sim, tá? Em determinado estágio de gestação, o que acontece? Parte desse sangue fetal, ou melhor, parte desse sangue materno, ele consegue ser transpassado para a placenta. E com isso, esse indivíduo ele começa a fazer um quadro ali de hemólise, nesse caso é o bebê. Então isso traz complicações para o bebê e para a mãe também. Então o que vai acontecer? Né? Geralmente a primeira gestação, tá? A gente tem esse tipo de situação, mas não se observa no primeiro filho. Agora, pode acontecer o seguinte no segundo filho. Por quê? Porque esses anticorpos RH eles permanecem nessa mulher e ali no momento que ela vai ter o segundo filho, o que acontece? Esses anticorpos que foram produzidos pela mulher, porque devido à negatividade do fator RH, ela passa aqui para o segundo filho, na qual ele tem um RH positivo, e aí, infelizmente, ele desenvolve essa doença que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. O que tem que se fazer para prevenir esse tipo de situação? A mulher ela vai tomar uma vacina que a gente chama de vacina gama-globulina, tá? Gama-globulina anti-RH. Qual é a função dessa vacina gama-globulina anti-RH? Essa vacina ela justamente impede com que o RH negativo da mãe produza anticorpos para tentar destruir o RH positivo do filho. Então essa mulher ela toma justamente essa vacina para quê? Para não desenvolver essa doença. Então isso é importante acontecer. Logicamente que se você ler alguns livros falam que isso acontece geralmente no trabalho de parto, porque né, quando rompe ali a placenta, infelizmente mistura com o sangue da mãe, aquele bebezinho pode ter complicações e tudo mais, mas de antemão, quando descobre ali esse fator, a gente administra essa vacina dessa mulher. Essa vacina da mulher, né, ela é administrada apenas em gestante? Não, mas também eu tenho que administrar, sabe aonde? Em mulheres que fazem aborto. Uma mulher que ela faz aborto, né, vítima ou praticante de aborto, eu tenho que justamente fazer esse tipo de vacina. Isso é importante, tá? Para quê? Porque eu não sei, eu não conheço aquela pessoa, infelizmente, ela fez o abortamento, né? A palavra está certa. E aí o que acontece? Eu tenho que administrar essa vacina, por quê? Porque isso é um protocolo de emergência. Então você observa que até no aborto traz complicações. Uma delas é essa aqui que eu estou explicando para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Até essa parte aqui. Essa parte aqui agora. Calma que as dúvidas que vocês já me perguntaram eu vou responder. Mas essa parte aqui, vocês estão conseguindo entender ou não?
Alô, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá lá. Tá lá. Tô com a mensagem lá em cima, desculpa. Ah, tá. Professor, Oi, fala. é essa vacina que a mulher ela toma também quando ela casa com um homem que não tem o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo fator RH? Isso, a gente chama de fator RH. Veja, o sangue ele tem dois tipos de fator. Só para você ter uma noção, o sangue, você sabe quantos fatores sanguíneos o sangue tem? Vou até dar uma conferida aqui no meu livro aqui, só para não falar besteira. Ó, o nosso sangue ele tem em média 24 grupos sanguíneos, tá? Só para você ter uma noção. São 24 grupos sanguíneos que a gente tem, mas numa linguagem universal, a gente trabalha com o sistema ABO e RH. São os que a gente mais utiliza. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho a tipagem sanguínea ABO, que é essa que eu ensinei, e a gente também tem o fator RH. Então, são dois tipos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem justamente isso. O que eu estava falando aqui no caso do aborto, que foi a sua pergunta, a pergunta do Bruno. Então, o que acontece é o seguinte: vamos supor, uma hipótese, tá? Que essa mulher ela venha praticar o aborto. Né? Por que ela tem que tomar essa vacina? Porque o que vai acontecer? No caso ali do aborto, eu tenho a expulsão ali do feto, certo? Eu expulso ali o feto, o sangue fetal entra em contato com o sangue materno. Como aquela mãe ela vai produzir anticorpos, aquilo ali traz complicação para ela. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interromper o que é a fabricação desse sistema inflamatório. Então eu administro a vacina dela. Na mulher que aborta também é obrigado a administrar. E na gestante eu tenho que administrar a partir do momento que o quê? No momento que esse filho ele herda o fator RH positivo do pai, e aí ele desenvolve um fator RH positivo e a mãe RH negativo. Então administra essa vacina para justamente evitar o quê? Essa incompatibilidade de fator RH. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deu para entender agora, Bruno? Deu para entender agora, Aline, ou não? Juliana, fala para mim o que você não conseguiu entender. Professor, sou Caroline. Eu não entendi muito bem como que se mistura esses fatores de RH da criança para a mãe. É isso que eu não entendi. Vamos lá, vou te explicar aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Caramba, é difícil enxergar aqui de longe. Você falou como é que não está entendendo nessa mistura. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, ó, geralmente a doença hemolítica ela geralmente acontece na segunda gravidez. Geralmente desenvolve sempre na segunda gravidez, dificilmente na primeira, mas pode acontecer. Perdão. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Como desenvolve essa doença? A gente sempre aprendeu, tá, que o sangue materno ele não entra em contato com o sangue fetal. Por quê, professor? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que muita gente sabe, mas se não sabe, vai saber agora. O órgão que é responsável por fornecer nutrientes, sangue para aquele bebê, para aquele feto, é a placenta. A placenta é um órgão e esse órgão ele é originado pelo útero. Tanto é que o útero é o único órgão do corpo da mulher que desenvolve outro órgão. Não sei se vocês sabiam disso. O útero é o único órgão do corpo humano que desenvolve outro tipo de órgão. Né? Então o que vai acontecer nisso aqui? Há de se saber que em algumas situações o sangue fetal ele consegue atravessar a parede ou a barreira placentária, perdão. Então ele atravessa essa barreira placentária. No momento que ele atravessa essa barreira placentária, os anticorpos que a mulher desenvolve contra o fator RH positivo, eles serão manifestados.
e eles vão entrar em contato com o sangue fetal daquele bebê. Por quê? Eles vão se multiplicar de forma bem avassaladora para tentar destruir aquele corpo estranho que é naquela mulher. No caso, é o sangue fetal. E o que vai acontecer ali? Aquele bebezinho, coitado, ele morre. A mulher entra em quadro abortivo. Abortivo não. Ela entra em quadro de aborto. Ela pode causar abortamento naquela mulher. Tanto para o bebê, né, causa complicação para ele, como para aquela mulher também. Aquela mulher também coloca a vida dela em jogo. Então, o que acontece? Para eu evitar essa situação, a gente vai administrar essa vacina durante o período gestacional da mulher. Então, durante ali a triagem da mulher, o que é importante fazer? O homem ele colhe ali a triagem sanguínea dele. Eu sei porque eu tive que olhar na minha. Ou se não, pede ali na carteira ali daquele indivíduo. Pelo menos fizeram isso comigo. Então, a gente verifica ali o sangue ali do pai, a gente verifica ali o sangue da mamãe. Geralmente pede esse tipo de fator. Só que quando a gente está falando de fator sanguíneo, eu não estou falando de fator ABO, mas eu estou falando de uma outra proteína que vai ficar na hemácia, que a gente chama de RH. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, quando o fator RH dessa mãe é negativo e o fator do filho é positivo, ele é positivo por quê? Porque ele herda um fator genético do RH positivo do pai. Então, logo ele se torna o quê? Positivo. E aí, positivo, o sangue fetal com o negativo da mãe entra em choque, aonde ele vai desenvolver essa doença hemolítica. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender agora ou não? Seja sincero. Não, deu sim. Deu mesmo? Sim. Olha lá, hein? Mas também só dá para saber através dessa coleta de sangue, né? Porque senão não tem como saber. Lógico. É o que é o que eu vou ensinar agora para vocês. Mas antes da gente falar da famosa tipagem sanguínea, a gente tem que primeiro atender isso aqui, como acontece anatomicamente e fisiologicamente. Tudo bem? Agora, a Juliana. Quem é a Juliana? Juliana não é tu, não, né? Juliana é quem? Não, sou eu, Caroline. Não, você é a Caroline. Mas quem é a Juliana? Tem Juliana aqui? Tem. Ela vai falar agora. Professor. Oi. Oi. Não, a minha dúvida era a mesma do que a Carolina, entender. Mas você conseguiu entender ou não? Consegui sim. Tá, beleza. Show de bola. Mas tá estranho. Ah, tá. Nossa. É que eu vendo aqui, parece que a Juliana é Letícia, parece que a Carolina é Juliana. Nossa, um bolo aqui que deu aqui. Bom, então, é justamente isso aqui que eu queria falar com vocês. Agora, olha só. Isso é uma coisa interessante, tá? Isso aqui, para a gente saber quem é quem, existe uma coisa que a gente chama de tipagem sanguínea. O que é tipagem sanguínea? A gente coleta aqui uma amostra de sangue do indivíduo, essa primeira lâmina aqui, tá? E a gente vai saber qual é o tipo sanguíneo desse indivíduo. De que forma? A gente utiliza soros anti-A e soro anti-B. E aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer a distinção, tá? De que tipo de sangue a gente está falando. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que justamente vai acontecer nessa situação aqui, ó? Veja bem. A gente vai entender o seguinte. Vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui. Muito bem. Ó, você vai entender comigo o seguinte. Calma aí. Deixa eu só botar aqui o negócio aqui. Deixa eu verificar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Nossa, comigo batido aqui. Bom, olha só o que vai acontecer, ó. Aqui, ó. Se você observar aqui comigo aqui, eu tenho um soro aqui, tá? Que ele é anti-A. Então, o que acontece? Calma aí. Olha só. Se eu coloco aqui um soro, né? Se eu coloco aqui um soro, né? Se eu misturo um soro anti-A, tá? Que contém anticorpos do tipo A,
que aglutinam a hemácia, tá? Esse sangue ele vai ser o quê? Do tipo A. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora, se eu coloco aqui um antígeno do tipo B e não consegue aglutinar essa hemácia, tá? Ela vai ser conferida justamente do tipo A. Diferentemente, numa outro tipo de sangue. Por quê? Eu coloco aqui o soro do tipo do antígeno A, né? E aí justamente eu não consigo fazer aglutinação. E se eu coloco aqui o soro anti-B e ele consegue aglutinar, esse sangue é do tipo B. Agora, eu coloquei o soro o antígeno A nessa terceira lâmina, houve aglutinação. Eu coloquei soro aqui do anti-B e houve aglutinação, esse sangue aqui será AB. Agora, nessa quarta lâmina, o que, que vai acontecer? Eu coloco justamente o soro aqui anti-A, não aglutinou. Coloco justamente o soro aqui anti-B, não aglutinou. Logo, esse sangue é o que? Do tipo O. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente saber diferenciar a função de cada um deles, a gente justamente vai utilizar esse tipo aqui de solução, para a gente saber qual o fator sanguíneo de cada um. Tudo bem? Tranquilo? O que tem nesse soro, né? Quem perguntou? Tawane. Professor, o que tem nesse soro que causa essa aglutinação? O que tem nesse soro que vai causar essa aglutinação é justamente o quê? Antígenos, né? Que vai fazer esse processo de aglutinação em cada soro. Em cada soro não, em cada lâmina. Fala comigo, o que você ficou confusa? Diga aí. Se o soro A aglutinar as hemácias A é porque o tipo do sangue é A, correto? Perfeito, ó. Toda... Não, ó. Primeira lâmina aqui, né? Essa primeira aqui onde eu tô passando aqui o mousezinho aqui, ó. Eu tenho uma lâmina, eu não... Essa primeira coluna aqui eu não sei de quem é. Então, ó, o que, que a gente vai fazer para a gente fazer a tipagem sanguínea? Eu tenho que utilizar dois soros. Esse azul aqui, esse amarelo aqui. Esse aqui a gente chama de antígeno A e esse aqui a gente chama de antígeno B. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa que ela tem, né, sangue, né, anti-A, pô, veja bem, por que, que ela é anti-A? Né? O soro anti-A, quem eu tenho aqui no soro anti-A? Isso aqui que é interessante. Quem eu tenho aqui no soro anti-A? Soro anti-A é quem? Soro anti-A é quem? Qual o sangue que eu tenho? Soro, tipo A. Quem é? Hein, Aline? Se eu tenho antígeno A, qual é o sangue que eu tenho? Se tem antígeno A, Ó, vou sair daqui. Deixa eu ficar aqui pra mim aqui, ó. Volta aqui pra mim. Vamos lá. Estão me vendo aqui em tela cheia? Tom, né? Ó, vem aqui. Peraí, fazer assim, não vou tirar aqui, aí vai ficar feio. Então, olha só. Não, deixa aqui abrir mesmo. Eu falei pra vocês o seguinte, ó. É isso mesmo. O sangue que é B, sangue B, ele tem anticorpo do tipo quê? Tipo A ou tipo B? tipo A. Tipo A. Então ele tem o quê? Ele tem anti-A. Anticorpo A gente chama de anti-A. Sim ou não? Show. Sim. Ó. Esse aqui é o B, né? E o camarada que tem sangue do tipo A, ele tem que tipo de anticorpo? Tipo B. Tipo B. Então ele tem anti-B. Sim ou não? Sim. Sim. Então veja. Se o camarada ele é anti-B, eu tenho que tipo de sangue? Se eu tenho A. anticorpo do tipo B, qual o tipo de sangue que ele tem? Tipo A? Tipo A, muito bem. Se ele tem sangue, né, do tipo A,
ele vai ter o quê? Ele vai ter antígenos do quê? Do tipo B, sim ou não? Sim. Sim, não é isso? Então, perdão, o que vai acontecer? No momento em que eu coloco um soro que ele é anti-A, né, que ele é anti-A, ele vai justamente o quê? Eu estou falando que ele é do tipo B, não é isso? Perdão, se eu tenho sangue que ele é anti-A, o sangue dele é o quê? O sangue dele é B, sim ou não? Sim. Sim, é lógico, né? Ele está produzindo contra alguém. Então, esse camarada ele só vai manifestar a reação dele no momento que eu entro em contato com que tipo de sangue? Um tipo A. Opa, show de bola. Acertou. Agora, se ele entrar em contato com o sangue do tipo B, ele vai manifestar alguma coisa? Não. Não vai. É por isso que acontece na lâmina. Quando eu coloco o sangue do tipo A, ele vai manifestar. Deu ali aglutinação. Ele faz o processo ali de aglutinação. Se houve aglutinação ali naquele primeiro, ou seja, se o sangue do tipo A ele aglutinou e no tipo B não aglutinou, logo ele vai ser que tipo de sangue? Tipo A, porque a aglutinação aconteceu ali primeiro. A mesma coisa vai inverter o papel. Tudo bem? Vamos voltar aqui de novo para a situação. Ó. Deixa eu abrir aqui para nós aqui. Aguenta aí. Vê se vai aparecer. Deixa eu voltar. Pera aí. Vai ter que vai aparecer. Tá vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim. Então, se aglutina quer dizer que os antígenos são iguais? Quase isso, Brunão. Mas aqui, ó. Eu tenho uma lâmina. Eu tenho aqui o soro aqui que ele é anti-A. Né? Logo aqui no caso é B. Ele só vai fazer a reação dele a partir do momento que se essa amostra ela for o quê? Ela for do tipo A. Eu só faço a manifestação caso eu entre em contato com o sangue ali, que não é compatível. Quando não é essa incompatibilidade, o que acontece? Acontece essa reação aqui, ó. E aí, se ele é anti-B, ou seja, quem produz anticorpos do tipo B? Quem é que produz anticorpos do tipo B? Que sangue produz anticorpos do tipo B? Quem é? Quem produz? Fala pra mim. Fala. Sei. A. Opa, é o A. É aí. Olha aí o que Tipo aconteceu. Olha só. Se eu coloquei esse... Olha só. Pô, fiquei até inspirado agora. Ó, se esse camarada aqui, ele é tipo B, então esse doido aqui, qual o sangue dele? É A. Então, por isso, quando eu coloco nessa lâmina aqui, não há aglutinação, não há reação. Logo, qual é o sangue? A. Deu para mim entender? A aglutinação, o que é aglutinação? É quebra. Ela só acontece a partir do momento que ela entra em contato com uma substância que é o quê? Que não é compatível a ela. É por isso que acontece com isso aqui. O soro anti-A, ele só vai se manifestar a partir do momento que ele entra em contato com que tipo de sangue? Tipo A. E o soro anti-B, ele não se manifesta se a pessoa tem o quê? Sangue do tipo A. Por quê? Porque está aqui no sangue, ó. O soro, o anticorpo A, ele é presente no sangue o quê? B. E o soro não, vocês veem que vocês negócio de soro. E o anticorpo do tipo B, ele é presente no tipo A, ó. Anti-B é qual sangue? A. Olha lá. Aqui na anti-B, A. Aqui, ó. Não manifestou. O anti-A, ele é produzido em que sangue? O anti-A. Que sangue ele é produzido? B. Então, se ele entra em contato com o sangue A, ele aglutina. Ficou mais fácil agora para entender? Tirou a dúvida, Então sim é ou não? Calma aí, deixa eu ver como eu posso explicar. O antígeno contrário ao sangue é o que vai aglutinar. Muito Não é bem. tipo assim, o antígeno B que vai aglutinar no sangue A. Quando colocar o soro anti-B no sangue A, ele vai aglutinar. É isso? Sim, ó. Vou fazer aqui pra gente aqui. É isso, é isso. Ó. Vou sair daqui pra nós aqui. Ó. É sério mesmo, isso aqui não é sacanagem não, tô falando sério. Isso aqui é macete. Ó, eita. Ó. Ih, vocês não... Dá pra entender o que eu escrevi aqui? Não, vai dar não.
Ó, porque tá de, tá de, Dá sim. tá? Tá de trás pra frente. Nossa, a emoção da Tayane, pô, já fala já de todo mundo. O que acontece? Dá sim, né? Tipo assim, tá uma merda. Então, olha só. Deixa eu te falar aqui o seguinte aqui. Cuidado com isso aqui, ó. A gente se liga muito isso aqui. Anti-B, anti-A. É isso que é o problema. O que você tem que entender é o seguinte. Se eu coloco um sangue anti-A, aquele soro ali foi retirado de que sangue? B. B. Porque anti é contra. Ele é contra o A. Então ele só vai se manifestar a partir do momento que ele tem que tipo de sangue? Tipo A. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Agora, eu tenho anticorpos do tipo B. Aquela amostra ali de soro, ela foi retirada de que sangue? Fala para mim sem dúvida. Ela foi retirada para mim de que sangue? Fala sem dúvida. Fala, Carolina. B, Se eu tenho amostras de B, sangue... né? Não. Isso aí é para vocês errarem a questão. Se eu tenho amostras de sangue do tipo anti-B, ela foi retirada de que sangue? Se eu luto contra o Ah, do B, tipo A. tipo A, muito bem, certinho. Agora, continue na linha aí. Agora, Mano, que ventania. se eu retiro, perdão, se eu fabrico anticorpos contra o A, eu retirei essa amostra de que sangue, Caroline? B. B. É isso aí. Essa é a questão. Quando vocês pegarem ali os frasquinhos de tipagem, se tiver escrito ali anti-A, se tiver ali anti-A, significa que aquele soro ali ele não é A, pô. Anti-A, ué, anti-A é a favor de A? Não tem nada a ver. Se eu estou falando que aquilo ali é anti-A, o sangue que foi feito ali, aquela amostra, é o que? É B. Ou seja, se eu jogo aquela gota ali de sangue ali e a aglutinação, aquele sangue é o que? Aquele sangue é B. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender ou não? Perdão, se não há aglutinação, desculpa. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Show? Aí eu vou voltar. É só para confundir a cabeça mesmo, só para né? Que é uma confundir a regra cabeça. contrária, né? Oi? Não entendi. Eu te cortei. Eu te Não, eu cortei. disse que é só para confundir a cabeça mesmo. É só para confundir a cabeça. O que a gente tem Falei, que entender é o seguinte: seria até bom vocês anotarem isso para não confundir mais a cabeça. Vocês têm que entender o seguinte: que o sangue A ele produz anticorpos do tipo B. O sangue do tipo B ele produz anticorpos do tipo A. Ou isso aqui está gravando, tá? Se alguém for me perguntar, está gravando aqui a aula. Então fica tranquilo. Ou seja, no momento que o sangue do tipo B, preste atenção, ele entra em contato com o sangue do tipo A, o que acontece com esse sangue? Ele produz anticorpos que vão destruir a hemácia na qual tem proteína do tipo A. Então ele aglutina. Tudo bem? Ou seja, ele ataca aquela hemácia ali, ele vai quebrar ela. Um processo que a gente chama de aglutinação. A mesma coisa também é anti-A. Se eu tenho Perdão. Se eu tenho, por exemplo, um sangue do tipo A, né, meu sangue é A, e aí joga para mim o sangue B, eu vou produzir o quê? Anticorpos do tipo B que vai destruir aquele sangue. É o que acontece aqui com a nossa tipagem, ó. Vamos voltar lá mais uma vez. Ó. Vamos voltar, ó. Voltou. É o que vai acontecer aqui. Ele é anti-A. Então, ó, se ele é anti-A, vou até escrever aqui para nós aqui para a gente não errar. Ó. Perdão, peraí, ó. Vou até escrever aqui para nós aqui para a gente não errar. Ó, peraí, deixa eu voltar aqui direitinho. Vai, meu pai. Vai, filho. O que aconteceu? Ah, lógico. Então, ó, cadê ele? Aqui. Então, ó, se ele é anti-A, né? Se ele é soro do tipo A, você já entende que ele é o quê? Que ele é B. Vou até colocar aqui. Ele é B.
Ele é B, certo? Ele é B aqui, ó. Vou ter que colocar até aqui uma seta aqui para nós. Ele é B, tá? Esse camarada aqui é B. E ele só vai fazer processo de aglutinação. Ele só vai fazer processo de aglutinação se o sangue ele for o quê? Se ele for A. Então ele só vai aglutinar aqui se ele for A. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, ele só vai aglutinar aqui se o sangue ele for A. Beleza? Tranquilo? Show? Então, ó, foi aqui A. Agora, se ele é do tipo, se ele é anti-B, ele é anti-B, ele é contra o B. Se ele é contra o B, qual o sangue que ele está aqui? Ele é A. Então, o que acontece? Vamos lá. Ele não aglutina. Então, por isso que o sangue desse camarada aqui, eu descobri que qual é o fator de sangue dele? Fator de sangue A. A mesma coisa vai acontecer nessa segunda etapa aqui. O que vai acontecer? Eu coloquei o anti-A. O anti-A é quem? É o sangue B. Joguei aqui, não aglutinou. Opa. Se não aglutinou aqui, vamos ver, vamos mais. Joguei o anti-A. Se ele é anti-A, perdão. Né? Coloquei justamente aqui. Tá certo. Joguei aqui o anti-B, perdão, falei besteira. Joguei aqui o anti-B. Que sangue é esse? Ele é A. A com B, reação acontece. E aí faz aglutinação. Logo, ele é tipo B. Agora, olha só que legal. Terceira lâmina aqui. Eu joguei o sangue do tipo B, né? Ou seja, anti-A. Anti-A significa que ele é do tipo B. Joguei aqui nessa lâmina, houve aglutinação. Joguei soro do tipo B, que no caso, joguei soro anti-B, que no caso é do tipo A, houve aglutinação, significa que esse camarada, qual é o fator de sangue dele? AB. Por que é AB? Porque a aglutinação acontece nas duas situações. Então ele é AB, aglutina para os dois. Agora, tá aqui a primeira amostra, não aconteceu nada. Tá aqui a segunda amostra, não aconteceu nada. Qual é o fator sanguíneo desse indivíduo? Fator sanguíneo O. Tudo bem? Tranquilo? Isso que a gente chama de tipagem sanguínea. Dá para fazer rapidinho? Cara, em questão de minutos você faz isso. Você pega uma amostra ali de sangue do indivíduo, né? Você colhe quantas etapas? 1, 2, 3, 4. Você vai colher essas 4 etapas aqui, pronto, você consegue fazer isso. Professor, por que a gente tem que colher 4 etapas? Para você saber, você não sabe quem é quem. Então você vai conseguir ali fazer a aglutinação no camarada. Tudo bem? Para justamente fazer a sua resposta. Deu para mim entender? Beleza? 4 não, né? Você pinga ali as soluções, ali você observa a reação. Desculpa, falei besteira. Deu para entender isso? Conseguiu matar a situação? Todo mundo pegou agora? Sim ou não? Eu sim. Deu? Um pouco, mas essa imagem aí que tá me embolando. Tá te embolando ainda? É essa imagem que tá me deixando meio confusa ainda. Vamos lá, ó. Qual? De tudo isso aqui? Ó, vem cá, ó. Oi? Pera aí. Deixa eu abrir aqui, que eu vou devagar aqui, ó. Pera aí. Oh, meu pai do céu. Pera aí. Calma. Não dá. Calma aí. Vem, veio, ó. Aqui, ó. Ia te chamar de Yasmin, amor. Hein, Aline? Ó, presta atenção. Aqui, ó. Vem cá, cara. Poxa. Deixa eu ver. Ih, não. Essa tela tá aqui pra mim. Eu tô ficando doido, cara. Ah, não. Tá aparecendo sim. Ó, vem aqui, ó. Isso aqui que é anti-A é contra alguém. Tá? Esse anti-A significa que esse soro aqui que você vai colocar numa lâmina de sangue, ela foi retirada de um sangue que é B. Tudo bem? Tranquilo? Esse anti-A significa que ele foi retirado de um sangue B. Por quê? Porque o sangue do tipo B, ele tem anticorpos do tipo A. Ou seja, se eu pingo essa solução em uma amostra que venha aglutinar, significa que ele entrou em contato com o sangue que é B, que é A. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque o fator anti-A, ele foi retirado numa amostra sanguínea do tipo B. Deu para me entender? Então, quando ele entra em contato com o sangue A, ele aglutina. Diferentemente desse soro aqui, ó.
ele tem anticorpos do tipo B. O soro anticorpos do tipo B, ele é retirado de que tipo de sanguíneo? Do tipo A. Então, quando ele entra em contato com o sangue A, ele não aglutina. Por isso que o fator sanguíneo aqui eu descobri que ele é A. Por quê? Porque o sangue A, ele aglutina com o anticorpo A, ou seja, que foi retirado do sangue B, e ele não aglutina do anticorpo B porque ele foi retirado do sangue A. Deu para me entender agora? Ah, tá. Agora eu entendi. Então, a questão é a substância que tem dentro do negocinho. Não. Deu para me entender? Tranquilo? Pegou agora a manha? Sim. Então, ó, vamos continuar. Vou descer aqui. A mesma coisa não sucede aqui, ó. Por quê? Aqui eu tenho um sangue que eu não sei de quem é. O soro anti-A, ele é retirado do tipo B. Então, se esse sangue aqui ele for B, ele não vai aglutinar. Não acontece reação nenhuma aqui. Por quê? Porque B com B se casa. Agora, eu coloco aqui o soro anti-B. O soro anti-B ele é retirado de que tipo de sangue? A. Então, quando eu jogo essa amostra de sangue anti-B no sangue, quando eu jogo essa amostra anti-B, né, ou seja, que foi retirado do sangue A, eu jogo aqui nessa lâmina de sangue, a aglutinação acontece. Por quê? Porque A com B não se casa. Tudo bem? Lembre-se que anti significa contra alguém. Então, olha só, ele é contra o camarada aqui. Né? Então aqui ele é A, ou seja, faz a aglutinação aqui. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Professor, dá para me ensinar um macete aqui legal? Cara, dá para te ensinar um macete maneiro. Tudo aquilo que está escrito anti-B, ele é A. Tudo aquilo que está escrito anti-A, ele é B. Então, se eu pingo aqui uma molécula de sangue anti-B, que no caso vai ser o A, se o sangue é A, ele não vai fazer aglutinação. Se eu pingo aquele soro ali no anti-A, numa lâmina B, ele não aglutina. Por quê? Porque ele é B. Deu para mim entender? Bota isso que fica até mais fácil para vocês entenderem. Se tem pra caramba. Vou até trazer algumas aqui para nós aqui fazer. Show de bola? Ih, coloca a pegadinha pra caramba. Pra caramba. Mas olha só. Mas isso aqui, vocês conseguiram entender? Aline, pegou agora, de boa. Vamos lá, vou falar. Muito bem. Ah, tá. Beleza. Fica fácil para entender. Fala. Ninguém falou alguma coisa. Não? Cara, a Letícia, ela tá usando a mesma imagem aqui que a Tawane, que é uma foto da menininha assim mesmo, fazendo assim. Cara, por isso que eu olho assim, eu falei, é Letícia, mas tem cara de Tawane. Você é mil. Eu não entendo nada. Parece até aquele desenho do Chaves, é groselha com suco de Professor, você não de tá laranja. bem. Não tem nada a ver. Não, agora mudou, mas era o mesmo desenho. Era o mesmo desenho. Aham, mudou. Vamos lá. Aham, sei. Então, Deixa eu fazer uma pergunta pode falar. rapidinho. Pode falar. Eu entendi tudo que você falou, mas tem uma dúvida. Você tá falando de aglutinar, e eu tava pesquisando o que seria aglutinar. E eu não bateu muito bem, então eu queria que o senhor me explicasse o que seria aglutinar. Aglutinar ou aglutinação é o rompimento Seria... Oi, fala. Pode falar. Aglutinação ou aglutinar, o que acontece? É a quebra da hemácia. Por quê? Hemólise. Isso aí, hemólise. Hemólise. Porque eu tava pesquisando e tava falando exatamente o contrário, que é juntar. Aí eu não entendi. Não. A aglutinação é justamente o que é a quebra da hemácia. É um processo que a gente chama de hemólise. Porque o que acontece? Deixa eu colocar. Eu tô aqui no slide? Tô. Porque o que vai acontecer? Deixa eu só botar ele aqui em tela cheia pra gente. Espera aí rapidinho. Depois isso aqui eu conserto aqui, porque eu aumentei, eu dei zoom. Porque o que vai acontecer? No momento que eu tenho sangue aqui do tipo B, e o plasma sanguíneo ele vai apresentar anticorpos do tipo A, no momento que ele entra em contato com o sangue A,
ele começa a fazer um processo de aglutinação, ou seja, ele quebra essa hemácia. Esse processo de quebra da hemácia a gente também vai chamar de hemólise. Então, o que acontece nesse Entendi. caso? Oi? Entendi. Então, Era só a palavra mesmo. sim. Então, é por isso que acontece lá na tipagem sanguínea. A gente só vai conseguir mesmo diagnosticar cada tipo de sangue a partir do momento que acontece essa reação que a gente chama de aglutinação. Você observa ali a amostra de sangue e você vê ali a quebra dela. Inclusive tem até aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei essa imagem aqui. Olha aqui, ó. Bom, não é muito bom, não, mas dá para entender. Uma hemácia aqui em processo de aglutinação, um processo aqui de quebra. Eu tentei pegar essa imagem aqui só para a gente observar melhor. Tá legal? Tranquilo? O que vai acontecer nisso aqui? No momento que essa célula ela se quebra, né, só passando aqui o slide, ela faz aqui a quebra no caso de incompatibilidade sanguínea. Ela se quebra e rompe isso aqui, ó, molécula de hemoglobina. O problema todo é que quando rompe essa molécula de hemoglobina, o que ela vai acontecer? Ela penetra aqui nos rins desse indivíduo. Ela começa a infiltrar esse rins. E aí, infelizmente, esse camarada começa a ter lesão nos rins. O que é lesão? São vários ferimentos microscópicos numa unidade que a gente chama de glomero, tá? Glomero renal ou néfron renal. E aquilo ali vai começar a fazer infiltração, onde ele vai desenvolver, infelizmente, uma insuficiência renal. É isso justamente acontece. A mesma coisa interessante. A mesma coisa acontece também com queimadura. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Queimadura elétrica, não sei se vocês sabiam, faz com que o camarada ele venha a ter insuficiência renal. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Que a queimadura, porque queimadura são várias coisas. A queimadura ela rompe ali as moléculas ali de hemoglobina, intravasa ali, aumenta ali a captação de proteína nos rins, o camarada ele vai ter insuficiência renal. Beleza? É o que acontece com essa incompatibilidade sanguínea. Beleza? Tranquilo, Letícia? Deu para pegar? Sim, obrigada. Beleza. Bom, vamos lá, vamos aqui para outra coisa aqui. Isso em questão de 10 minutos que sim, é um tempo muito pequeno. Agora olha só que coisa interessante, isso aqui é legal. Vocês já ouviram falar de transfusão? Ah, tá. Muito bem, vamos lá. O que acontece nisso aqui? Não. O que é o fator RH? O fator RH é parecido com o fator ABO, né? O que acontece? O fator RH é uma proteína que descobriram que ela fica circundada ali na hemácia. Então, o que acontece? Pessoas que têm essa proteína, a gente chama de fator RH positivo. Pessoas que não têm essa proteína, a gente vai chamá-la de RH negativo. Ou seja, o que vai acontecer? Além desse fator, né, de ABO, se eu tenho um fator RH positivo, né, e infelizmente eu dou ali para o indivíduo que é fator RH negativo, aquilo ali acontece uma incompatibilidade. Por isso que eu tenho que ser positivo para positivo e negativo para negativo. Então eu preciso dessa compatibilidade. Além dos fatores A, B e O, eu também tenho que apresentar essa negatividade ou positividade no fator RH. Professor, e como é que a gente então vai descobrir se o camarada é RH positivo ou negativo? Muito simples. É o mais fácil que tem. Para a gente verificar se esse camarada ele tem um fator RH positivo ou negativo, a gente pega ali a lâmina no indivíduo, colhe 2 amostras, mais fácil do que essa, e ali a gente coloca ali os soros, né? Soro RH, de conversão. Se eu coloco ali aquela reação, se eu coloco aquele soro naquela lâmina e não apresenta uma reação, significa que aquele sangue é RH negativo. Agora, se eu coloco aquele soro e apresento uma reação no local, significa que ele é positivo. Tudo bem? Tranquilo? Porque houve uma reação local e isso indica que aquela lâmina ali apresenta o RH positivo. É o mais fácil que tem de você identificar o fator RH. Tudo bem? Essas coisas de lâmina você vai fazer lá no laboratório, tá? Laboratório lá da faculdade. Professor, a gente vai para o laboratório? Vai para o laboratório. Vocês vão ter teu professor de hematologia e ele vai justamente ensinar para você na prática como é que você faz isso. É onde o pessoal gosta muito mais, né, de fazer essas coisas. Mas é importante você justamente ter essa explicação aqui primeiro. Tá legal? Tranquilo? Beleza?
Show? Na prática é tudo unindo. Na prática é bom, né? Vocês gostam mais de hematologia, né? Eu prefiro mais microbiologia. Microbiologia eu gosto mais. Na prática, assim, pô, é maneiro pra caramba. Fazer aqueles testes ali antimicrobianos, pô, é maneirão. Né? Pô, maneirão. A microbiologia, pô, é muito legal, a microbiologia. Fala. Bom, fala, Letícia. Não? Então, ó, agora vamos aqui para uma outra situação. Todo mundo já ouviu falar, obviamente, de transfusão sanguínea, né? O que acontece, tá? Quais são as substâncias que coloca durante a transfusão sanguínea para evitar com que aquele sangue para evitar com que aquela bolsa de sangue ela não venha a ter coagulação? A gente coloca justamente substâncias que nós chamamos de anticoagulantes. Sim. Quais são as substâncias anticoagulantes que nós colocamos na bolsa de sangue? A gente coloca justamente substâncias que elas vão fazer a remoção de cálcio. O cálcio ele tem um papel muito importante na coagulação sanguínea, porque ele estimula ali a cascata de coagulação. Então o cálcio é importante para isso. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Aproveitando que está todo mundo aqui me vendo, você tem que entender o seguinte: o cálcio é uma substância inorgânica que ele é utilizado nas nossas células por várias coisas. Uma delas, ele auxilia no metabolismo celular. O cálcio auxilia. Além do mais, o cálcio também auxilia na produção de colágeno, tá? Se você não sabia dessa, você está sabendo agora. O cálcio auxilia na produção de colágeno? Auxilia sim, tá? E uma outra situação é que o cálcio, ele também potencializa a contração cardíaca. E também o cálcio ele também participa no processo de coagulação sanguínea. Então eu utilizo substâncias que removem esse cálcio nessa bolsa de sangue para justamente evitar a coagulação. Uma outra substância também que eu vou utilizar, que ele é um anticoagulante, tá? É um ácido, mau palavrão, a gente chama de ácido etileno diamino tetacítrico. É o nome desse ácido. Ácido etileno diamino tetracético. Não é tetracítico não, perdão. Tetracético. Etileno diamino tetracético. É o nome dele. Muito bem? É um ácido que a gente vai utilizar que tem fator de coagulação. Além desse ácido, que a gente tem? A gente tem uma coisa que a gente chama de SPD, e que é o quê? Que é a solução de citrato, fosfato e glicose. Tá? São substâncias ali para evitar justamente a coagulação desse sangue. E uma delas é esse ácido. Ácido etileno diamino tetracético. Deu para entender? Ácido etileno diamino tetracético. São substâncias ali que a gente vai utilizar para evitar justamente o fator de coagulação. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bom, me fizeram uma pergunta bem interessante que fala de... Como é que foi o nome da pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Foi lá em cima. Fizeram uma pergunta aqui. Calma aí. Espera aí, vamos subir. Ih, foi muito. Ah, tá. A eritoblastose fetal, não é isso? Não foi isso que falaram para mim? Foi. Né? O que é a eritroblastose fetal? Né? A eritroblastose fetal, né, é justamente... Isso aqui eu estou escrevendo, tá? Tô digitando na internet não. A eritroblastose fetal é o seguinte: ela é uma doença que justamente ela vai se desenvolver durante o período ali gestacional desse indivíduo. Só o que acontece? Essas hemácias tem tudo, né? Essas hemácias, o que acontece? Elas têm um processo de maturação muito pequeno. E aí, por elas não ter um processo de maturação pequeno, elas acabam sendo destruídas. Onde esse bebê ele vai se desenvolver justamente esse quadro. E aí vai ter um problema que a gente chama de icterícia nesse bebê. Esse bebê ele pode acontecer isso. Ele pode ali ter perda de peso, inclusive aquele bebê ele pode ir a óbito, né? Justamente por fatores ali de complicações gestacionais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tá tranquilo, pessoal? Professor, o que eu tinha te perguntado era sobre
Algumas, eu não sei se está correto, mas tem algumas medicações que mudam a tipagem sanguínea. Olha, de medicamento não. O que eu não me lembro não. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: você quer ver o único fator que ele pode mudar a tipagem sanguínea do indivíduo? É quando esse camarada ele faz uma coisa que a gente chama de transfusão não, transplante de medula. O transplante de medula é o único fator que a gente vai, por exemplo, a gente consegue fazer a mudança da tipagem sanguínea desse indivíduo. Sabe por quê? É até uma boa. A tua pergunta foi até boa que eu vou explicar aqui para vocês o que é leucemia. É até uma boa que eu explico isso aqui para vocês. Olha só. O que acontece na mudança da tipagem sanguínea? Todo mundo sabe o que é leucemia, não sabe? Alguém sabe o que é leucemia? É uma doença no sangue, certo? Mas o conceito, sabe alguém assim, ao pé de cabeça? Alguém sabe? Boa, é um câncer no sangue, não é isso que os outros. Meu cachorro latiu. Vamos lá. Ó, eu tô falando o conceito da leucemia, né? Tu sabe, Brunão? O conceito ali da leucemia? Você falou que é uma doença hematopoética, tá certo. Você não falou errado, não, tá certinho. Mas o conceito, você sabe o que é? Oi. É quando não tem a formação de células saudáveis. Como? Não tem a formação de células saudáveis lá na medula. É isso aí. O que acontece? A leucemia é justamente isso aqui, ó. A leucemia é justamente produção de células cancerígenas aonde? Na medula óssea. E essa produção de células cancerígenas na medula óssea, ela acaba o quê? Ela acaba ocasionando em uma dificuldade muito grande dessa célula tronco pluripotente, o quê? Multiplicar células sanguíneas. Só que olha só que interessante. Depende muito de onde essa célula ela vai atacar. Por exemplo, se essa célula cancerígena ela atacar a célula tronco mieloide, esse camarada ele vai ter uma leucemia mieloide. Se ela atacar, perdão, a célula tronco linfóide, esse camarada ele vai ter uma leucemia o quê? Linfoblástica. Essa é a diferença das leucemias. Ele vai ter uma leucemia mieloblástica ou ele vai ter uma leucemia linfoblástica. Isso que acontece. Nos dois casos, o que esse indivíduo ele tem? Primeiramente, ele vai ter o quê? Ele tem perda de energia. Por quê? Porque se ela ataca ali o tronco mieloide, ou seja, os mieloblastos, esse indivíduo ele não consegue nem produzir hemácia. Qual é o fator da hemácia? Transporte de oxigênio. Qual é a função do oxigênio? Energia. Então ele tem perda de energia. Segundo fator, se essa hemácia ela tem fator de antígeno, o que esse camarada vai ter? Risco de infecção. Se a célula mieloblástica ela produz ali através dos megacardioblastos, o megacariócitos que desenvolve as plaquetas, esse camarada ele vai ter o quê? Se eu não desenvolvo plaqueta, hemorragia. Lá agora no tronco linfóide, aqui ó, no tronco linfóide, onde vai desenvolver os linfoblastos, que a gente vai ter aqui as células T. Muito bem. O que acontece nesse camarada aqui? Ele vai ter quadro o quê? De infecção. E olha só que interessante. A célula tronco linfóide, que vai desenvolver aqui depois os linfócitos, eles vão se desenvolver aonde? Eles se desenvolvem lá nos linfonodos. Lembra da aula passada? E o que acontece com esse indivíduo? Ele tem um infartamento dos linfonodos. Logo, ele vai ter uma coisa que a gente chama o quê? De linfoedema. Isso acontece no indivíduo. Traduzindo em poucas palavras, esse camarada tem hemorragia, esse camarada tem infecção, esse camarada tem astenia, fraqueza, tá? E esse camarada vai ter infiltração e ele pode falecer. Isso que acontece. O que a gente tem que fazer? A gente faz uma coisa que a gente chama de não é transfusão, não, cismei com isso. Transplante de medula. O que é o transplante de medula? O transplante de medula, né, embora o nome possa parecer algo assim surreal, mas não é. O médico ele faz uma perfuração no osso daquele indivíduo, geralmente os ossos planos, eles apresentam maior quantidade de medula, por quê? Porque a medula óssea ela vai ser produzida no tecido esponjoso, os ossos planos ou laminares ele apresentam maior quantidade de tecido esponjoso se comparado com os ossos longos,
onde sua altura é maior do que a sua espessura. Então, geralmente, nós podemos escolher aonde? No osso externo, nos ossos, né, que formam ali como é que se fala, meu pai? O nosso quadril, né? Pô, ninguém me ajudou, né? Então o que acontece? Ele aspira ali aquela medula, ele injeta ali para a gente fazer um processo de remodelamento. No processo, Letícia, que é o remodelamento, aí nós conseguimos trocar essa tipagem sanguínea do indivíduo. Ou seja, se o meu sangue, dando como exemplo, se o meu sangue era A, ele pode se tornar ali CB, né? Depende ali do doador. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, minha amiga? Deu para pegar? Professor, só não é nenhuma dúvida, é uma curiosidade, porque o transplante da medula óssea, né, é feita em um osso só, porque os ossos, eles, né, fazem a reprodução de células sanguíneas, mas é em um osso só que faz esse transplante da medula óssea e aí automaticamente já muda essa tipagem sanguínea toda? Como assim? Como assim um osso só? Não entendi. Como assim? De pegar, no caso Eu, do. eu pensei nisso. Peraí, fala de Eu tô novo. com a mesma dúvida. É como porque todos os ossos têm a medula, né? Sim. Não, são todos Isso, os longos, né? E o corpo não tem isso, resistência, porque se operar só um, Não, não é que você vai é isso operar. aí. entendeu? Vamos lá. Não é que você vai operar só um, não. A questão toda é o seguinte: os nossos ossos, eles apresentam medula óssea. A questão toda é a quantidade. Nós temos em maior quantidade medula óssea onde? Nos ossos que apresentam grande quantidade de tecido esponjoso. Quais são os ossos que a gente tem tecido esponjoso em grande abundância? Ossos o quê? Laminares ou irregulares. Quais são os ossos laminares que a gente tem? Um deles é o crânio, muito bem, mas por daqui fica difícil. A gente tem o externo, a gente tem a escápula, a gente tem o que? Os ossos do quadril, são ossos lâminos e irregulares. Então, tirando o crânio, nessas regiões a gente pode fazer a aspiração dessa medula e ali a gente injeta naquele indivíduo. Tudo bem? E aí, nesse momento, a gente consegue fazer esse remodelamento. Por quê? Porque naquilo ali existe uma célula-tronco pluripotente. Ou seja, ela pode desenvolver novas células sanguíneas naquele indivíduo. Tem um vídeo aqui que ensina, nem ensina, né? Mas tem um vídeo aqui que mostra a perfuração que o médico faz no transplante. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Rapidinho. Vou demorar não é vídeo de meia hora não, é vídeo de... Entendi, o segredo tá nas células troncos, né? Sim, é justamente. Porque é ela que vai fazer o quê? Aquele rebutamento. Né? Ela consegue como se fosse um computador. Ela vai remodelar aquele processo. Eu vou fazer um processo que a gente chama de formatação. Ó, vou mostrar aqui pra gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, peraí. Peraí, calma aí. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí rapidinho. Vamos ver se é esse aqui, peraí. Esse vídeo pode ser impróprio para alguns. Ah, eu dei vídeo assim. Vamos ver aqui, peraí. Cadê? Ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pera aí rapidinho. Deixa eu abrir aqui pra gente aqui. Guia do Google. Vou compartilhar. Acho que tá todo mundo vendo. Tá aparecendo pra todo mundo, beleza. Ó, vou abrir aqui pra gente, ó.
uma agulha, óbvio, né? Que pergunta. Ó, prepara aqui o leito, prepara aqui o paciente. Geralmente aqui, ó, região sacral, geralmente aqui nos ossos aqui do quadril. Ó, ele fez aqui a palpação. Faça aqui a perfuração. Até que esse vídeo aqui tá light, tem um que é pior. Ó, isso aqui, tá? Essa coisa aqui, esse catéter, é que vai introduzir no indivíduo, tá bom? É esse aqui que vai introduzir nele, ó. Olha o tamanho dessa criança aqui. Maneiro, né? E aí, ó, a gente consegue fazer a aspiração dessa medula. Aqui, ó. Eu abro aqui, né, uma ponte de inserção. E o médico aqui, ele consegue fazer essa retirada, né? Muito bonito, né? Maneiro. Aí agora aqui o outro vídeo vai mostrar a infusão, ou seja, administrando ali no paciente compatível, né? Infusão aí, né? Tem toda uma propedêutica ali envolvida. E ali, ó, peraí, cortou, não cortou não, tá certinho. Consegue ali fazer a infusão no indivíduo. Viu? Foi o que eu falei. Medula óssea tem sistema AB, HLA. Ó, ela possui antígeno leucocitário humano. Isso aqui é importante. Esse HLA é antígeno leucocitário humano. O que é esse antígeno leucocitário humano? Esse antígeno leucocitário humano é justamente um tipo de substância que ela é produzida a partir do momento que nós... geralmente ela é produzida, perdão, em doenças autoimunes. É como se fosse um anticorpo que o meu corpo produz para justamente tentar combater substâncias que ele reconhece como impróprias ao meu corpo, como substâncias estranhas. A maioria das doenças autoimunes elas vão apresentar esse antígeno leucocitário humano, por exemplo, diabetes do tipo 1, lúpus eritomatoso, né? Entre outros tipos de doenças, elas sempre vão produzir esse tipo de antígeno leucocitário humano, tá? Professor, Oi, pode falar. essas autoimunes, elas veem as células do nosso corpo como se fossem intrusos, né? Elas reconhecem como se fosse vírus ou bactérias e começam a lutar contra o nosso próprio corpo, é isso? Sim, no caso do transplante que você está falando, né? Nesse Não, caso no aí, caso, no caso do tipo, transplante, pessoas podem também ser assim. desculpa, eu te cortei. Fala de novo, Aline. Eu cortei você. As pessoas já podem nascer com doenças autoimunes? Sim, geralmente as doenças autoimunes, as pessoas elas nascem com esse tipo de doença. Tanto é que um dos fatores para a gente diagnosticar se essa pessoa ela tem uma doença autoimune, além do histórico familiar e da avaliação física, a gente pede para colher esse antígeno leucocitário humano. Por exemplo, no diabetes. Como é que a gente vai conseguir diagnosticar se esse camarada é diabetes do tipo 1 ou do tipo 2? Isso é importante a gente saber. O camarada geralmente diabetes tipo 1 ele já nasce com isso. Isso é a maior mentira que tem no mundo, não tem nada a ver. Hoje em dia, já se descobre que tem pessoas adolescentes ou indivíduos adultos que eles desenvolvem diabetes do tipo 1, tá na fase adulta. Que isso, professor? Sim. Tá? Para quem não sabe disso, está sabendo agora.
Então a gente pede ali os exames ali, né, para ver se esse camarada tem uma hiperglicemia, e o médico ali ele pede esse antígeno leucocitário humano. Se há presença, significa que ele teve uma doença autoimune, nesse exemplo, a diabetes. Tudo bem? No meu corpito, né, que o camarada fez esse tipo de situação, eu tenho um sistema BO, então ele traz essa nova tipagem sanguínea, foi a pergunta da Letícia, e ele tem esse antígeno leucocitário humano que ele reconhece essas células como células invasoras. Então ele destrói. Por isso que ele consegue o que? Ele vai fazer o que? Esse reboot naquele sangue ali. Tudo bem? Então ele consegue justamente fazer essa, abre aspas, essa limpeza nesse sangue. Agora, o que a gente tem que entender é que essa compatibilidade de medula é extremamente difícil. Muitas das vezes, o pai e o filho eles não apresentam essa mesma compatibilidade. Esse é o problema todo. Sem contar também que a gente tem poucos doadores de medula óssea. Porque quando a gente fala doador de medula óssea, a gente pensa que vai ter o quê? Retirar uma vértebra na nossa coluna e vai dar para os outros. Né? O nome soa estranho. Então as pessoas ficam com um pouco o quê? De medo. Né? Mas não tem nada a ver. Beleza? Tranquilo? Show? Deu para entender, pessoal? Tá de boa? Tá tranquilo? Aline, conseguiu pegar? Beleza, deixa eu ver aqui o restante do pessoal. Não, eu parei aqui. Travou aonde, Letícia? Fala pra mim. O vídeo, no caso, ou a explicação? Vou até deixar aqui rolar, ó. Ah, tá, beleza. Show? Deixa eu fechar essa tela aqui. Bom, voltei aqui pra gente. Deixa agora eu aqui abrir o slide. Vou fechar isso aqui. Rapidinho. Ih, rapaz, peraí. Aguenta aí. Vai botar pra salvar. Mais um instantinho. Peraí. Abrir gravador.